Vamos falar agora da situação das chuvas no estado de São Paulo? A situação no litoral paulista segue crítica, principalmente em Peruíbe, onde cerca de 100 pessoas estão desabrigadas e foram levadas para uma escola da cidade. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas se aproximou dos 300 milímetros, provocando alagamentos e risco de deslizamentos. A Defesa Civil do Estado montou um gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes para acompanhar a situação. Semana começa difícil no litoral. Outro ponto que preocupa é a rodovia dos Tamoios, que está bloqueada entre os quilômetros 52 e 68. A Tamoios, para quem não conhece, é a principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte do estado. Para a gente saber como está a situação nesse momento no litoral, nós recebemos ao vivo aqui no News Manhã o Tenente Maxwell, que é diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, para nos colocar a par de tudo o que está acontecendo agora e o que está sendo feito para minimizar os impactos dessa chuva no começo da semana. Bem-vindo, bom dia. Olá, pessoal, bom dia a vocês, bom dia a todos. Realmente um fim de semana com muita chuva e já começamos segunda-feira com mais chuva ainda, né? A gente precisou mobilizar o gabinete de crise na sua forma presencial para dar atendimento a essas graves ocorrências. Peruíbe com 100 desabrigados e Ubatuba, 2 mortes provocadas por um barco, uma embarcação que acabou virando, 2 pessoas morreram. Em Natividade da Serra, na região de Serra, perto de São Luís do Paraitinga, tem um homem de 50 anos desaparecido, a sua casa veio abaixo após um deslizamento de terra. Desde ontem estamos buscando por ele ali, usando retroescavadeira, trabalho manual também para tentar alcançá-lo, mas não conseguimos ontem, as buscas foram retomadas hoje. Já mandamos ajuda humanitária para Peruíbe, para Ubatuba, para apoiar essas famílias. Estão vendo imagens aí do pessoal da Defesa Civil ontem à noite, tirando as pessoas de casa, porque os pontos de alagamento são muitos, tanto em Ubatuba quanto em Peruíbe também. Outras cidades também foram atingidas, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, mas a situação mais grave realmente é em Peruíbe e em Ubatuba, além dessa pessoa em Natividade da Serra. Tenente, mais uma vez o litoral de São Paulo sendo castigado aí pelas chuvas nessa época do ano, né? Existem mais alertas para hoje, para outras cidades que não foram atingidas e como está a situação nesse momento? A Grande São Paulo pode ter chuva em torno de 15 milímetros. Uma chuva que pode provocar ali algum ponto de alagamento ou outro de forma momentânea. Então é bom o paulistano também ter atenção durante essa segunda-feira. Mas o olhar principal está para o litoral, porque já choveu demais. Você mesmo citou quase 300 milímetros. Gente, isso é a chuva do mês, quase o dobro do que era para chover o mês inteiro. Choveu em 2 dias. Então, realmente é um volume muito grande. A gente está atento aí com os deslizamentos de terra. Se você me perguntar agora, o que vocês estão preocupados? Deslizamento de terra. Tivemos queda de barreira na Oswaldo Cruz. Eu ouvia vocês falando da ligação da Tamoios, a principal ligação do litoral norte com a capital, com a região do Vale do Paraíba. Mas a Oswaldo Cruz também é uma avenida ali, uma rodovia adjacente importante. Teve queda de barreira por lá. Então está interditada a Oswaldo Cruz nesse momento. Então as rodovias também nós temos um olhar, porque as quedas de barreira são ocorrências que podem acabar provocando acidentes. Atenção total durante essa segunda-feira e a gente pede que a população redobre os cuidados. Quem estiver circulando nas rodovias do litoral, né, e quem estiver morando em área de risco precisa ter atenção redobrada ao longo desse dia. Chegou no ponto que eu queria chegar, Tenente, que é a questão das pessoas que estão morando em áreas de risco. Esse ponto também dos deslizamentos que preocupa bastante. Para quem está assistindo a gente agora, que está no litoral, está preocupado com a situação, quais são as orientações, alguns sinais importantes aos quais a gente precisa se atentar como um alerta? Está na hora de deixar a casa, está na hora de procurar ajuda, está na hora de entrar em contato com a Defesa Civil. O que merece bastante atenção, detalhes nesse momento? Olha, importante a sua pergunta, né? Porque a gente precisa orientar para salvar a vida das pessoas. A gente estava ouvindo o relato da família desse senhor de 50 anos, um homem, né, de 50 anos que está desaparecido em Natividade da Serra. Ele mandou um áudio para a esposa dizendo que o banheiro já tinha sido levado pelo deslizamento, quando ele teria então ido para o quarto, e aí não se tem mais contato com ele. Os sinais já eram claros ali. Então, precisamos orientar. Pessoal, o morro, ele dá alguns sinais antes de deslizar. Vai aparecer rachadura na parede da casa, o chão da casa ele desnivela. Você percebe que é um desnivelamento no solo. A porta da casa dá uma enroscada. Do lado de fora, muita água barrenta descendo também da encosta. Qualquer um destes sinais, não são todos juntos, qualquer um deles, abandone o imóvel, sai de lá.
vai para um outro local. Mas está chovendo, tenente, sai mesmo assim, na chuva mesmo. Liga para o número 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. A gente manda uma equipe para avaliar o cenário e aí, se realmente estiver em risco, a gente tira a família e coloca em um abrigo até que a situação se normalize. Não dá para deixar de lado, desacreditar destes sinais. Pode ser fatal. Tenente, qual a recomendação para os turistas, né? Já que a gente está numa época de verão e muita gente quer ir para a praia, tira férias nessa época do ano, qual a recomendação? Olha, hoje é um dia bom para evitar, se possível, a faixa de areia. Então, para quem está na praia agora, né, quem está curtindo o litoral, evite atividades náuticas ao longo dessa segunda-feira. Tivemos esse tombamento aí dessa embarcação, o barqueiro morreu, um turista morreu também. Eram 5 pessoas dentro do barco, né? Era o barqueiro mais 4 pessoas que tinham contratado o serviço do barco. Então, é importante evitar. Quem estiver agora curtindo ali com a criança, com a família, essa segunda-feira eu não iria para a praia. Eu ficaria em casa, eu faria alguma outra atividade, mas eu evitaria curtir ali a faixa de areia, porque está muito nublado, o tempo está realmente um chove para o dia inteiro, tem risco de queda de raio também. Então, hoje é um dia para ficar em alerta total no nosso litoral. E não só o litoral norte. O litoral sul também, porque voltou a chover em Peruíbe, a chuva está se estendendo por todo o litoral. Uma pergunta importante, por que está acontecendo isso? Muita umidade do oceano, a gente está com um sistema meteorológico atuando um pouco afastado do continente, está quase no Rio de Janeiro ali, mas bem longe do continente, mas ele está influenciando os ventos para dentro do litoral, empurrando muita umidade, e aí a chuva não cessa, ela não para, desde sábado. Então, hoje é um dia realmente de atenção redobrada. A gente está vendo aí a imagem da embarcação virada nesse acidente. Muito obrigado, então. Nós falamos com o Tenente Maxwell, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado. Obrigado, Tenente, pela entrevista. A gente agradece, uma excelente semana a todos. Muito obrigada.